o que a economia do século XXI terá de enfrentar como adversidades cruciais em um cenário pós-pandemia. Como mitigar os efeitos causados pelo capitalismo desenfreado? O que terá de ser feito para garantir a todos os cidadãos acesso às suas necessidades básicas, como alimentação e educação adequadas, contudo, sem trazer prejuízo em relação às futuras gerações? E quanto às medidas de proteção do ecossistema? Diante de questões profundas e relevantes como estas, a economista Kate Raworth nos apresenta a economia Donut. A economia Donut leva em consideração questões atuais, tais como extinção de recursos naturais, desigualdade social e aquecimento global. Kate Raworth, filósofa, economista e professora na Amsterdam University of Applied Science, também leciona na Oxford University. Dessa forma simples, explica por que é necessário rever e atualizar alguns dos conceitos da economia tradicional. Desse modo, apresentou ao mundo a economia Donut, que traz, em sua essência, o repensar da economia no século XXI. Cofundadora do Donut Economics Action Lab, atua em parceria com agentes de mudança, visando, através de sua concepção, implementar uma ação inovadora, pela qual defende um modelo econômico que equilibre as necessidades humanas essenciais. Kate escreveu um livro intitulado Donut Economy: An Alternative to Growth at Any Cost. Hello friends in Brazil, my name is Kate Raworth. I'm the author of this book, Economia Donut, and I am Economia Donut, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo, que logo veio a se tornar um best-seller e já foi traduzido para 18 idiomas. Growth is a wonderful, healthy phase of life. Let me show you with my hose pipe. Here is nature's growth curve. Things grow and then they grow up. And you could say that some countries are down here on the growth curve and need economic growth in order to ensure that every person has health and education and housing and energy and transport. We need to see economies grow. But at some point, maybe my country or very high-income countries are somewhere up here. Even though they're trying to grow forever, actually they need instead to mature. Brazil, where is Brazil? Somewhere along this line, and I think that's a very big question. The challenge, though, is that every country actually is trying to do this. Every country is structurally dependent upon income, GDP growing forever. And the cost of that is what governments do in order to keep that growth going. In order to keep GDP rising, governments cut environmental regulations in order to open up new markets. They sometimes cut health and safety standards for workers in order to increase revenues. So we always have to ask, if we're pursuing growth, growth of what? And for whom? Who benefits from this? And at what cost to other people, at what cost to the planet? Os conceitos da Donut Economics foram observados pela primeira vez em seu artigo de 2012, A Healthy and Fair Space for Humanity, um espaço saudável e justo para a humanidade. Raworth propaga uma reavaliação dos parâmetros da ciência econômica. Em 2021, Kate foi nomeada para participar do Conselho de Economia da Saúde para Todos, da Organização Mundial da Saúde, pela sua presidente, e também professora de Economia da disciplina de Inovação e Valor Público, da University College London, Mariana Mazzucato. A filósofa também foi indicada pelo seu livro ao Audrey Award for Business 2020. Raworth descreveu a Teoria Donut através da reportagem de Daniela Chiaretti, realizada pelo jornal Valor Econômico de São Paulo, e ao jornal Folha de São Paulo.
A pesquisadora preconiza que nomeou de economia donut, inspirada no famoso doce popular dos Estados Unidos, com massa açucarada e frita. Em alusão ao meio do donut, que é vazio, alega que nenhum ser humano deve estar após o entorno, e vai sendo preenchido primeiramente com as necessidades básicas, como água, alimentação, saúde, moradia, trabalho e renda. Segundo Kate, a parte mais suculenta do donut é o que considera um espaço justo e seguro para a humanidade. Em cima disso, fica o teto ecológico e o limite imposto pelos recursos naturais da Terra, e nada deve ultrapassá-lo. Diante disso, a missão da sociedade, conforme Haworth, seria em se empenhar em temas tais como perda da biodiversidade, destruição da camada de ozônio e poluição. Perante isto, é necessário a implementação da economia regenerativa e distributiva, que acarretará em menos desigualdade social. Os conceitos propostos pela economista já estão sendo aplicados por empresas mundo afora, e na capital holandesa. A teoria da economia donut, exposta por Haworth e acolhida por Marieke Val Doornink, prefeita de Amsterdã, fundamenta-se em crescimento com sustentabilidade. Sua metodologia busca o equilíbrio entre as necessidades econômicas de países, cidades e pessoas, e os recursos ambientais disponíveis, incluindo as questões sociais. Amsterdam loves to be a pioneering city. We have to turn the linear economy into a circular one so that resources are used again and again, far more carefully, far more slowly, reusing food waste, plastics, metals, paper. They've been using the donut that I created as a starting point for a big vision of the future of the city. It has to spread bottom up and be a part of people's lives themselves. Kate também detalha a situação do Brasil e traz questionamentos sobre o futuro do país. Brazil is known as being one of the higher levels of inequality in a nation in the world. We need to transform that dynamic in countries and create economies that are far more distributive by design. That starts with investing in the healthcare and the education of every citizen. But also, who owns the businesses? Can employees make more money from the businesses they work in? How do we share the land and make sure that housing is more equitably owned? So there are very profound questions about far more equitably distributing the returns of an economy. Pursuing growth alone doesn't touch on that. Todavia, existem pessoas que estão dentro desse vácuo social, ou seja, de fora da economia circular, fora dos limites planetários. Da fome, com base na pesquisa de orçamentos familiares, a POF, do IBGE, divulgada no dia 17 de setembro e que se refere aos anos de 2017 e 2018. Ela identificou que o total de pessoas com alimentação em quantidade suficiente e satisfatória no Brasil é a mais baixa dos últimos 15 anos. Vale lembrar que isso tudo acontece pouco depois de o país finalmente sair do mapa da fome das Nações Unidas, uma conquista que foi aplaudida no mundo inteiro em 2014. Pois é, de acordo com a nova pesquisa, 10,3 milhões de brasileiros passavam fome durante o levantamento. Esse é um aumento de 3 milhões de pessoas sem acesso normal a refeições. Surge, a partir disso, o entendimento de que se deve trazer essa população para dentro dessa economia, dentro dos produtos, dos serviços, dos governos, realizando, assim, a integração para essa parte do donut. Percebe-se com isso que países com a envergadura da Alemanha já acenam positivamente a essa possibilidade, de que a economia donut possa agregar ao desenvolvimento ambiental, econômico e social da União Europeia. Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie. Esse modelo apresentado pela professora Kate nos mostra limites, sendo estes mínimos e máximos, em um cenário pós-Covid-19, que podem ser adotados frente aos gráficos onde, segundo a idealizadora da economia donut, apontam para esse cenário de possível recessão. Mais do que nunca, isto é, acima de tudo, a economia do século XXI, segundo Kate,
tem de estar atenta ao Environmental, Social and Governance, governança ambiental, social e corporativa, e aos compromissos com a responsabilidade socioambiental, bem como as medidas eficazes atreladas às ISO 14000 e 14001, observando atentamente os limites planetários e ambientais, tais como acidificação dos oceanos, poluição química, retirada de água doce, conversão de terras e a perda da biodiversidade. Tais medidas, conforme a economista, irão garantir o alicerce social e o mínimo necessário para a sobrevida de uma pessoa, ou seja, água, alimentação, saúde, educação, renda, trabalho, paz, justiça, voz política, igualdade social e de gênero, habitação, redes, energia, etc., conforme prescreve em sua teoria, da economia Dunnett.